Olá, meus amigos, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. São 22 horas e 52 minutos, 22 e 52. Daqui a pouquinho nós teremos o momento da prece, o momento da oração em favor de todos. Adeilson, Maria Elizabeth, Daniele Ferreira, já está sintonizado conosco. A Fabienne Assis também já está aí conosco. E você pode já ir se preparando para o momento da oração. A Vanúzia Alves, a Nayara Gama também está sintonizada conosco, já para o momento da oração. A Jesuslene Alves, a Rosilene Ramos também está conosco. Deus abençoe. Ô Vanúzia Alves, Deus abençoe a todos. A Zaide Silva, a Daniele Ferreira, que Deus te abençoe e abençoe a todos que já estão aí ligados conosco. Eu tenho aqui já o meu copo com água. Você também deve preparar o seu, tá bom? E já deixa aí, ô Dona Sandra Prince, deixa o seu copo com água. Aqui também eu já tenho os nomes das pessoas para oração, todos os nomes que têm chegado no nosso SOS, né? A Fabiola Silva, Dalva Gouveia, Deus abençoe a todos. 22 horas e 53 minutos. Você que acompanha as orações de outros países, né? A gente recebe aqui muitas mensagens, como a Dona Mendes Magli, lá do Uruguai. Deus abençoe, tá? Buenas noites para a senhora e toda a família. Tem muitas pessoas que recebem a oração, até do Texas. Tem pessoas acompanhando a oração, participando da oração. E eu tenho certeza que Deus, Ele tem abençoado a sua vida poderosamente. Eu queria falar com você antes da oração, são 22 e 54, de uma mensagem de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, no versículo 21, ô Lúcia Cortez, que diz assim: Jesus prediz a sua morte. Jesus prediz a sua morte, ô Natalina. Então diz assim a palavra de Deus: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos, os discípulos de Jesus, que convinha ir a Jerusalém. Então Jesus começou a mostrar, a falar com eles, que ele iria para Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões e dos principais sacerdotes e dos escribas. Então que ele iria padecer, ô Jaqueline Moraes, que ele iria sofrer nas mãos dos anciões, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Jesus começou a mostrar a eles, ô Márcia Pereira Paixão, que ele iria sofrer nas mãos dessas pessoas, que eles iriam matá-lo, matar Jesus, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria, ô Dona Solane Aparecida. Ele ressuscitaria. O Senhor Jesus, naturalmente, ele já sabia disso, ô minha amiga, meu amigo. Ele já estava se preparando para isso. Ele já estava pronto
para sofrer, para padecer nas mãos dos homens, ser morto, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Ele já sabia, o Fabiana Souza, o Tati, que ele seria pregado numa cruz, que ele seria morto numa cruz. Ele já sabia disso, porque esse era o projeto, dona Solane, do Pai, o projeto de Deus, para que ele pudesse salvar a humanidade, para que ele pudesse assim, através do sacrifício perfeito do Senhor Jesus, salvar aqueles que crescem nele. Então ele veio dar o direito a todo ser humano de salvação, a oportunidade. Todos nós temos essa oportunidade, todo ser humano tem essa chance de ser salvo. Mas o que acontece? Diz a Bíblia que quando Jesus começou a falar a respeito desse assunto para os seus discípulos, Pedro, tomando de parte, chamou Jesus à parte. Olha só. Então ele chamou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo, o discípulo falando com o seu mestre, dizendo o seguinte: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum, ó Fabiana, te acontecerá isso. Mas isso era o plano de Deus. Isso era o projeto de Deus, Osilene, para a salvação da humanidade. Se não fosse assim, não teria salvação. Nós não estaríamos aqui hoje falando de Jesus para você, lutando para salvar e ser salvo. Mas o Senhor Jesus, voltando-se, disse a Pedro, Jesus disse assim: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Quer dizer, o Senhor Jesus identificou naquelas palavras que saíram da boca de Pedro, que aquelas palavras não vinham dele. Não vinha dele. Que naquele momento, aquelas palavras não poderiam ser aceitas por Jesus como um conselho, porque o projeto, o plano de Deus era o contrário daquilo. Então o Senhor Jesus repreendeu o diabo, Satanás, que falara por boca de Pedro. Num momento de descuido, Pedro deixou o sentimento falar mais forte. Pedro deixou o coração falar mais forte. Uma bobeira que ele deu, um vacilo. Mas o Senhor Jesus estava atento. O Senhor Jesus estava ligado. Então, de imediato, ele repreendeu aquelas palavras
e disse o seguinte: porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Quer dizer, você não está entendendo, Pedro, o projeto de Deus, o plano de Deus para a salvação da humanidade. Ô Silma, ô Alana. Então, quando a pessoa ela é carnal, é natural, ela não é espiritual, ela não consegue compreender os planos de Deus na vida dela, na própria vida dela. A Bíblia diz que, agindo Deus, quem impedirá? Quem pode impedir Deus de se manifestar na sua vida? Quem pode impedir Deus de agir na sua vida? Só você. Só a própria pessoa. Quando ela não compreende, quando ela não entende, quando ela não procura entender que através dela ou daquela situação que ela está vivendo, Deus ele quer fazê-la dar um grande testemunho e glorificar o nome dele. Então, ela deixa de olhar para Deus. Ela deixa de ver Deus naquela situação. Ela só vê Deus quando tudo está bem. Quando tudo está bem, aí ela vê Deus. Mas se ela tiver que passar pelo vale da sombra da morte, se ela tiver que enfrentar as suas lutas, os seus problemas, as suas adversidades, suas guerras, ela já não vê Deus. Então, ô Juliane Nascimento, ô Neuza Lima, Deus ele tem que estar com você, conosco, em todo instante, a todo momento. Ele está com você nos momentos bons, mas também nos momentos ruins. E mesmo que nós estejamos enfrentando, ô Fabiana Souza, um momento ruim, mesmo que nós estejamos passando pelos desertos, Deus, ele tem um projeto na nossa vida. Ele tem um plano na sua vida. Ele tem. Eu falava para as pessoas esses dias, quantas mães, quantas pessoas, principalmente familiares, elas impedem Deus de agir na vida da família. Por quê? O familiar dela não quer ir para a igreja, não quer saber de Deus. Então Deus permite que ele passe por um momento difícil na vida dele. Deus permite que ele enfrente uma situação que vai fazê-lo olhar para Deus. Mas aí o que acontece? O familiar, ou a mãe, principalmente mãe, pai, vó, quer livrar aquela pessoa daquela situação. Ela quer, porque quer a todo custo, livrar aquele filho, aquela filha, sei lá quem seja a pessoa, daquele problema, e ela faz de tudo para tirar a pessoa dali. É lógico, ela é mãe, ela é pai. Mas Deus vai usar aquela dificuldade que ele está passando para fazê-lo entender que sem Deus ele não pode mais continuar. Mas nós queremos impedir Deus de agir, agindo no lugar de Deus. Agindo. Quando, por exemplo, o filho
sofre uma situação, vai preso, por exemplo. A mãe faz de tudo para tirá-lo de lá, não é verdade? Mas quantos que hoje são homens de Deus, quantos que hoje são obreiros da igreja, alguns já estão até sendo levantados a auxiliar de pastor, mas que conheceu Jesus numa solitária dentro de um presídio, que conheceu Jesus dentro de uma cadeia. Quantos? Quantos que quando deram entrada no presídio, ali eles tiveram a oportunidade de parar e refletir a respeito da sua vida. E ali chegaram as pessoas, os homens de Deus, as mulheres de Deus, e foram até ele, ali naquela cela, e apresentaram para ele o Senhor Jesus. Deram a Bíblia para ele. Ele nunca tinha pego uma Bíblia, mas ele pegou ali. Ali ele começou, porque ele tinha tempo. Ali ele começou a meditar na palavra de Deus. E o Espírito Santo foi falando com ele, foi transformando o coração dele, foi mudando o coração dela. E hoje, essa pessoa, esse homem, essa mulher, se transformou em um homem de Deus, em um ganhador de almas. Você sabia disso? Então, muitas pessoas, elas não conseguem compreender os planos de Deus, nem na vida dela e nem na vida dos outros. Ela não consegue compreender. Ela acha que esse momento difícil que ela está passando, Deus não está com ela. E ela ainda diz: por que Deus permite que eu passe por isso? Por que Deus permite que eu sofra isso, ô Vanúzia? Sabe por quê, minha amiga e meu amigo? Sabe por que Deus permite? Porque Ele quer que você aprenda a usar a sua fé. Ele quer que você aprenda a confiar nele, só nele, a ter certeza que Ele é contigo em qualquer situação. Em qualquer situação. Ocida Martins. Então, imagine só, usa o seu raciocínio. Pedro falou para Jesus assim: Senhor, tem misericórdia, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Imagine você, isso não iria acontecer, lógico, mas imagine você se Jesus estivesse desapercebido e fosse na conversa de Pedro. Imagine. Só uma suposição. Imagine se naquele momento o Senhor Jesus deixasse de olhar para a fé, confiar no Pai, que Ele iria morrer e ressuscitar, e Ele deixasse as palavras de Pedro entrar dentro dele, entrar no coração dele, como muitos permitem, como muitos deixam. Uma palavra que vem enfraquecê-la, que rouba a fé dela. Ela ouve uma palavra e aquela palavra, dona Mendes, entra no coração dela e destrói a fé dela e acaba com a fé dela. E ao invés dela permitir Deus trabalhar e mostrar que Ele é Deus na vida dela, ela nunca vai conhecer a Deus, porque Deus não consegue trabalhar com ela
Deus não consegue operar na vida dela. Deus não consegue. Todas as vezes que Deus começa a moldá-la, todas as vezes que Deus começa a projetar a nova vida dela, e tem que ir tirando a vida velha, e isso vai machucar, isso vai ofender muita gente, isso vai ser contra a vontade dela, porque se ela quer ser uma nova pessoa, ela vai ter que deixar de ser a velha pessoa. Ô Rafaela Leal. Então, minha amiga, meu amigo, Deus fica impedido de trabalhar quando nós mesmos, com as nossas próprias mãos, ou com os nossos pensamentos ou palavras, ações, impedimos Deus de trabalhar e fazer de cada um de nós um testemunho vivo do Senhor Jesus nesse mundo. Então, ô Dani, ô Dona Solane, nós temos que estar atentos à palavra de Deus, à voz do Espírito Santo, e permitir que o Espírito Santo trabalhe em cada coração, em cada vida e em cada pessoa. Vou repetir o que Jesus falou para Pedro: não compreendes as coisas que são de Deus. Não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então você tem que compreender as coisas de Deus, as coisas do Espírito. Mas você só vai poder compreender isso se você for Espírito, se você viver no Espírito, se você andar no Espírito. Então, minha amiga, meu amigo, ô Maria Elizabeth, nós vamos agora falar com Deus em seu favor. Vamos pedir ao nosso Deus que atenda a nossa voz e que Ele possa encontrar em cada um de nós esse espaço para trabalhar, nos moldar e nos fazer de fato e de verdade uma nova pessoa. Então vamos falar com Ele agora. É momento de oração. Meu Senhor e meu Pai, no nome do Senhor Jesus, nós, meu Pai, nos achegamos à Tua presença. E o que nós estamos falando, essa mensagem, essa direção que o Senhor nos deu nessa noite, é fato. Quantas pessoas, quantos de nós já impedimos os Teus planos e projetos de se cumprirem em nossas vidas, porque naquele momento nós não compreendemos qual era a Tua vontade, a maneira que o Senhor estava trabalhando em nossas vidas, nós não compreendemos. Mas todos querem, meu Pai, serem vencedores, conquistar, todos querem alcançar coisas grandiosas, gloriosas, querem estar no topo, querem chegar lá em cima. Mas para chegar lá, tem que permitir que o Senhor possa trabalhar exatamente onde ela está hoje, para que o Senhor possa colocá-la lá em cima, mas com os pés no chão,
com a garantia e a certeza de que o Senhor está com ela em qualquer que seja a situação. Então, meu Deus, dai-nos sabedoria para compreender a tua vontade. Dai-nos direção, meu Pai. Não permita que nós mesmos venhamos impedi-lo de agir na nossa vida e de cumprir os teus planos em cada vida, em cada um de nós. Não, meu Deus, não permita não, meu Pai, porque nós queremos que os teus planos se cumpram em nossas vidas. Nós queremos que o Senhor venha agir em nossas vidas. Às vezes, nós não compreendemos na hora. Por que estamos passando por isso? Por que está acontecendo isso? Então começam as perguntas, os porquês. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? E todas as vezes que fazemos dessa maneira, nós impedimos a atuação, porque não mostramos confiança. Não, meu Deus, nós temos que ter essa confiança 100% no Senhor, 100%, e ainda que estejamos no vale da sombra da morte, ainda que estejamos rodeados de inimigos, cercados por todos os lados, nós temos que confiar que o Senhor é conosco, que em nenhum momento o Senhor nos deixou e nem nos deixará. Mas queremos aprender, meu Pai, fazer do limão a limonada, fazer das lutas, das dificuldades, um trampolim para crescermos contigo, em parceria com o Senhor, para crescermos na fé, desenvolver a nossa fé, a nossa salvação, a nossa vida espiritual, para que essa criatura de fato e de verdade, ela possa te conhecer, meu Pai, porque são nas lutas, são nos momentos difíceis, nas dificuldades da vida, que nós nos tornamos para Ti, nos voltamos para Ti, e não podemos impedi-lo de trabalhar e fazer de cada um de nós uma nova criatura, uma nova pessoa. Então, meu Pai, eu te suplico, trabalha na vida dessa gente. Não permita que a voz negativa, a voz do diabo, a voz de Satanás, que sai da boca de muitos para tentar roubar a fé que ela tem, tirar a confiança dela em Ti, a certeza, aquela voz que vem negativa para fazê-la desanimar de ir à tua casa, de buscar na igreja. Essa voz, meu Pai, seja repreendida, essa voz seja queimada, seja destruída, seja arrancada de dentro dessa pessoa. Ó meu Deus, opera nessa vida, trabalha, meu Senhor, que o Teu Espírito encontre espaço para trabalhar nesse coração, para moldar esse coração, para transformar essa criatura de dentro para fora. Trabalha no coração dela, na vida dela, meu Pai.
Em nome de Jesus, nós abençoamos o teu povo. Fortalece aqueles que estão fracos, aqueles que estão passando por lutas, por momentos difíceis. Fortalece eles, meu Pai, e faça com que eles enxerguem que o Senhor está com eles, que não há por que duvidar, não há por que se desesperar, se o Senhor está do lado dela, do lado dele. Ó meu Pai, faça o milagre, faça o milagre na vida dessas pessoas, dos nossos familiares, da nossa casa. Abençoe a todos, os doentes sejam curados, os oprimidos sejam livres dessa opressão, dessa depressão. Sejam livres, sejam curados, sejam abençoados, para a honra e para a glória do teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus, em tuas mãos está entregue a nossa vida. Aqueles que têm os nomes, meu Pai, nesse vidro com o recipiente, com azeite, o Senhor possa tocar na vida deles e fazer a tua obra também. Faça, meu Pai, na vida de todos. Consagra esse copo com água. Que essa água seja um santo remédio na vida desse povo, na nossa vida, para restaurar nossa saúde, para abençoar, fortalecer, levantar o caído. Que essa água seja o teu poder dentro, meu Pai, dessa pessoa. Que ela seja livre, que ela seja curada, que ela seja liberta. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Graças a Deus, minha amiga e meu amigo. Vamos agora, ô dona Rosilene Ramos, beber dessa água com toda a nossa fé. Pode beber. Beba com fé. Beba essa água com muita fé e confiança. E tenha certeza, minha amiga, meu amigo, que Deus é contigo. Em qualquer que seja a situação. Não impeça Deus de trabalhar na sua vida. Ô dona Joana d'Arc, não impeça. Não seja incrédulo. Não duvide de Deus. Mesmo que haja uma barreira diante de você, Deus é contigo, ô Daniele Ferreira, para fazer você ultrapassar essa barreira. Deus, Ele é contigo. Deus tem te livrado. Deus tem te guardado. Deus tem te abençoado. Tem te sustentado na fé. Não é verdade? Então vamos continuar nessa fé, olhando para Ele, tá bom? Que o Espírito Santo te abençoe. E nesta sexta-feira você deve procurar a Universal mais próxima da sua casa. Nós vamos travar um combate contra o mal, contra o espírito destruidor. Nós vamos lutar contra esse espírito maligno, esse mal que tem destruído a sua vida, inclusive com uma palavra, tá bom? Então não deixe de estar na casa de Deus, na Universal, nesta sexta-feira, porque eu tenho certeza que Deus tem uma bênção para você, tá? Que Deus te abençoe. Forte abraço, obrigado aí pela sua companhia, né? Todos os dias você tem estado conosco
E eu tenho certeza que o Espírito Santo tem sido com você. Compartilhe com as pessoas esta oração, esta mensagem, para ajudar outras pessoas também que estão sofrendo. Tá bom? Fiquem na fé e até amanhã, se assim Ele nos permitir. E o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então